Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? A todos das igrejas em Sergipe, nós estamos aqui hoje para mais uma transmissão de uma palavra profética. Estamos aqui gravando no estúdio da igreja em São Cristóvão. E nós estaremos falando sobre a carta à igreja em Laodiceia, que está no capítulo 3 de Apocalipse. Antes de dar início, de entrarmos no assunto da carta da igreja em Laodiceia, eu quero trazer um resumo breve de todas as cartas escritas às igrejas que está em Apocalipse. Essas cartas ou epístolas nos mostram o progresso da igreja em 7 etapas. Então, de forma resumida, a primeira carta foi escrita à igreja em Éfeso. Éfeso, do grego, quer dizer desejável. Isso mostra que Deus ainda tinha esperança nessa igreja. E essa igreja, ela dura a primeira metade do século I. É o fim, né, da igreja inicial. Quando vemos ali em Atos capítulo 42, toda aquela harmonia, aquele amor fraterno, todos viviam unidos, né, tudo em comum, esperando a volta do Senhor, e as pessoas iam se simpatizavam com a igreja, e o Senhor então ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então essa igreja inicial, a igreja em Éfeso, representa essa igreja inicial da primeira etapa, e ela dura o primeiro século, a metade do primeiro século, a primeira metade do primeiro século. Depois, então, vem a carta que foi escrita à igreja em Esmirna. Esmirna, do grego, quer dizer mirra, que significa sofrimento. Então, é a igreja sofredora, né, devido ao Império Romano, que naquela época dominava toda aquela região. Então, foi uma igreja muito perseguida. A estratégia de Satanás era perseguir os cristãos. Então, a duração dessa igreja foi da última metade do século I até a primeira metade do século IV. E quando, então, o imperador romano, Constantino, concedeu à igreja, né, o favor imperial. Então, cessaram as perseguições. Essa foi uma mudança de estratégia de Satanás. Enquanto ele combatia perseguindo, a igreja só aumentava. O número de fiéis só aumentava. E ele viu que essa não era a estratégia correta. Então ele mudou de estratégia. Ele agora passou a interferir diretamente dentro da igreja através da política, através do imperador romano Constantino, o grande César. Então, só que esse período, então, dá início à igreja em Pérgamo. Então, nós, ali em Apocalipse, no capítulo 2, a gente vê a igreja em Pérgamo, a carta à igreja em Pérgamo, e Pérgamo, do grego, significa casamento, que significa torre fortificada, alta torre. Isso está ali, de acordo com a parábola do grão de mostarda, no capítulo 13 de Mateus, versículo 31 e 32, mostra aquele grão tão pequeno que no máximo daria uma hortaliça, mas ela cresce de forma desordenada, sem controle e produz uma grande árvore, de forma que os pássaros venham fazer seus ninhos nessa árvore. Então tem todo um ensinamento nisso aí. Esses pássaros significa a influência demoníaca. E essa igreja, então, ela dura, né? Ela é conhecida como a igreja mundana. É uma igreja que, então, casa com o mundo. E a duração dela vai do favor imperial, concedido por Constantino, até o sistema papal na segunda metade do século VI. E então, entra agora a igreja em Tiatira, que do grego significa sacrifício aromático ou sacrifício incessante. Isso
se relaciona à Igreja Católica, em que ainda nos seus rituais, nas suas liturgias, há muito sacrifício. É a igreja apóstata. A duração dessa igreja, ela vai desde o sistema papal, né, até o fim desta era. Então essa é uma igreja que perdura até os dias de hoje e perdurará até o fim dessa era, até a volta do Senhor Jesus. E então, insatisfeitos com o sistema papal, né, com esse sistema romano, um grupo sai dessa igreja, então, que é a igreja protestante. Isso se refere à igreja em Sardes. A carta escrita à igreja que está em Sardes tem toda a característica de uma igreja protestante que, insatisfeito com o sistema papal, então sai desta igreja, que é Tiatira, e dá início, então, ao chamado de restante, remanescente ou restauração. E essa duração dessa igreja, ela vai desde a reforma, que a saída deles é chamada de reforma protestante, até a primeira metade do século XVI. E ela perdura até a volta do Senhor. Então ela começa desde a reforma, que é na primeira metade do século XVI, quando aconteceu a reforma, e vai durar até a volta do Senhor. E da igreja em Sardes sai então um grupo em que busca restaurar completamente a vida da igreja. Porque na igreja em Sardes houve uma restauração parcial, inicial apenas, né? Mas um grupo em busca da restauração pura, verdadeira da igreja, surge então, e é a carta escrita à igreja em Filadélfia. Filadélfia, do grego, quer dizer amor fraternal. É a igreja do amor fraternal. É a restauração da vida da igreja adequada. Amém? E a duração vai desde a primeira metade do século XIX, quando ali na Inglaterra surgiu então esse grupo, né? Uma igreja fora do sistema denominacional, fora do sistema de facção, né? E começa então, e vai até a segunda manifestação de Cristo. Então a igreja em Filadélfia, ela vai perdurar até a manifestação do Senhor Jesus. E dessa igreja em Filadélfia, a igreja onde houve a restauração da vida da igreja, onde saiu do sistema faccioso, do sistema denominacional. Então, esse grupo de irmãos tem conhecimento das verdades puras, muito conhecimento, muitas verdades. E isso, então, leva a um grupo a viver apenas pelo conhecimento, a se orgulhar de tamanho conhecimento. Então surge a igreja em Laodiceia. Foi necessário que o Espírito do Senhor escrevesse então uma carta a esse tipo de igreja, que do grego quer dizer opinião, quer dizer juízo do povo, juízo dos leigos. Amém? É a igreja restaurada que se degradou. Então ela surge da igreja restaurada que é Filadélfia, e porém de uma degradação. A duração dela vai desde a última metade do século XIX, quando então aconteceu isso, ou seja, a igreja da restauração, ela viveu menos de um século sem ter a interferência desse grupo, e aí surge então na metade do século XIX, a igreja em Laodiceia, e ela perdura até a volta do Senhor. Então nós vemos aqui que 4 igrejas, 4 tipos, né, do progresso da igreja vão perdurar até a volta do Senhor, que é o sistema que nós vemos hoje. Nós temos a igreja em Tiatira, representada pela Igreja Católica Romana. Nós temos a igreja em Sardes, representado pelas denominações, os grupos facciosos. E nós temos Filadélfia, representada pela vida da igreja, a igreja restaurada para uma condição adequada. E temos também
Laodiceia, onde, por causa do grande conhecimento, o orgulho, ele surgiu, e aí começou, então, prevalecer sobre o amor fraternal, sobre a ação do Espírito, a opinião dos homens. Amém? Então nós vamos entrar agora nos detalhes da igreja em Laodiceia. Senhor Jesus. Amém. Laodiceia, do grego, quer dizer, ele vem de um sufixo e um prefixo. Laos, quer dizer povo, pessoa, e de quê? Que quer dizer juízo, opinião, costume. Então, o costume do povo, a opinião das pessoas, é característica marcante da igreja em Laodiceia. Em Filadélfia, nós vemos irmãos, né, e o amor fraternal, mas em Laodiceia nós vemos o povo, nós vemos opiniões, nós vemos costumes. Amém? Senhor Jesus. Se os filhos de Deus, né, não se firmarem na posição de Filadélfia, se nós estamos em Filadélfia, se nós não nos firmarem nessa posição de Filadélfia, onde nós temos o amor fraternal, onde nós temos o Espírito Santo, né, comandando, administrando todas as ações da igreja, amém? Então nós cairemos cada vez mais, mas não voltaremos para a condição de Sardes. Interessante isso aqui. A igreja em Filadélfia, uma vez que ela entra para um processo de degradação por não se firmar nessa posição de Filadélfia, onde há o amor fraternal, onde nós vemos os irmãos no amor fraternal, nós, nessa degradação, não voltaremos para a condição de Sardes. Amém? Uma vez que temos a visão da igreja, né, do propósito de Deus, é difícil nós voltarmos para as organizações humanas, né, para as suas divisões. Então, dificilmente isso acontece, irmãos. Se nós vemos que alguns irmãos, no nosso meio, na vida da igreja, voltam para as denominações porque não tiveram a visão da igreja, a visão do corpo, da unidade. Então, para que a condição de Laodiceia surja, tem que ser de Filadélfia num processo de degradação. Amém? Senhor Jesus. Então Sardes, nós vimos que Sardes saiu de Tiatira. E Filadélfia saiu de Sardes. Amém? Do mesmo modo, Laodiceia procede de Filadélfia. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, em Éfeso, nós vimos ali a modalidade, né? Nós vimos ali a anormalidade no meio de normalidade. Havia uma condição normal, mas no meio daquela igreja, nós vimos, né, o ensinamento de Balaão. Em Tiatira, nós vimos o ensinamento de Jezabel, né, que é ali o clero, né, sendo formado, as hierarquias sendo formadas. Em Sardes, temos a Bíblia de volta na mão das pessoas, mas ainda havia o clero, a presença do clero, a presença da classe mediadora. Em Filadélfia, nós vemos apenas os irmãos. A classe que domina os leigos já não existe. Não existe mais o clero em Filadélfia. Ó Senhor Jesus, todos se voltaram, né, para a palavra do Senhor e lhe obedecem. Obedecem ao que o Espírito fala por meio da palavra. Então, uma característica marcante de Filadélfia é a palavra. Os irmãos caminham, andam por meio da palavra. Então, quando recebemos uma informação, nós conferimos se aquilo está de acordo com a palavra. E se então a palavra confirma, nós andamos por meio da palavra. Isso é uma característica marcante de Filadélfia. Amém? Porém, quando não se firmam nessa posição, quando eu começo então a dar a minha opinião, a dar o meu conhecimento pessoal, e a maioria,
a maioria, então, tem esse pensamento também, ou seja, nós vamos pela maioria, se a maioria pensa dessa forma, então está tudo bem, isso é Laodiceia. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Porém, quando não se firmam na posição de irmãos que receberam a disciplina do Espírito Santo e deixam a posição de irmãos para ser o povo, os leigos, Laodiceia surge. Ou seja, quando a razão humana, quando a opinião humana, quando a maioria decide, é Laodiceia que está surgindo. Em Sardes, a autoridade está nas mãos do sistema pastoral. Nas denominações existe um sistema pastoral. Ali está Sardes. A autoridade está nas mãos dele. Em Filadélfia, está nas mãos do Espírito Santo, por meio da palavra e do nome. Então essa é a característica de Filadélfia. E os irmãos amam uns aos outros. Então essa é a condição de Filadélfia. Agora, qual é a condição de Laodiceia? Nem o Espírito exerce a autoridade, nem o sistema pastoral. Não existe o Espírito exercendo autoridade, nem homens à frente exercendo autoridade. Mas é a opinião da maioria. Senhor Jesus, temos que ter muito cuidado, irmãos. Muitas vezes nos reunimos para decidir algumas coisas, para observar o que o Espírito está dizendo, para dar direção à igreja. E aí nós deixamos de lado o que o Espírito está dizendo para ouvir a opinião da maioria, e se a maioria concordar com certa coisa, é por aí que nós vamos andar. Isso está errado, isso é Laodiceia. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo que está dirigindo a igreja, está dando a direção. Amém? Então, em outras palavras, o que conta não são os clérigos, nem o Espírito Santo, e sim a opinião da maioria. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sempre a visão da palavra, daquilo que o Espírito está dizendo à igreja, que nós estejamos sempre atentos ao que o Espírito está dizendo por meio da palavra, para que nós não caiamos na opinião humana, nos nossos costumes, no nosso conhecimento humano. Ó Senhor Jesus. Amém. Então Laodiceia não se firma na posição de irmãos, mas são pessoas que agem de acordo com a vontade da carne. Essa é a grande verdade, essa é a realidade de Laodiceia. Amém? Sempre que não há amor fraternal, e sim a opinião do povo, segundo a carne, aí está Laodiceia. Irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor. Precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões. Elas precisam ser pautadas em oração, em jejum, por meio da observância da palavra, para que o Senhor então esteja nos dirigindo e não a nossa carne, a nossa opinião, o nosso conhecimento humano. Amém? Então nós vamos ver agora algumas particularidades mais restritas à igreja em Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, a partir do versículo 14 até o 22. Nós vamos observar cada versículo desse. Amém? Senhor Jesus. Então, o versículo 14 fala: o anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Interessante que, quando nós lemos essas cartas a cada uma das igrejas, o Senhor se apresenta ao anjo da igreja de uma forma particular para aquela condição da igreja. Aqui ele está se mostrando como o Amém. Ele está se apresentando como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação. Vamos entender isso. Por que o Senhor se apresenta desta forma para a igreja? Qual é a condição dela que ele precisou se apresentar dessa forma? Amém? Senhor Jesus. Então, esse versículo 14, ele prefigura a igreja restaurada
que depois se degradou, como eu já disse. Ela é diferente da igreja reformada, que é a igreja em Sardes, é diferente da igreja restaurada, a igreja em Filadélfia, né? E o Senhor se apresenta como o Amém. O Amém aqui, ele está dizendo que ele é firme, ele é estável, ele é confiável e por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, isso mostra que a igreja em Laodiceia é uma igreja degradada, ela não é firme, ela não é confiável, ela não é estável, amém? E nem mesmo fiel e verdadeira testemunha do Senhor. Então, o seu comportamento não testemunha um Deus fiel e verdadeiro. Não testemunha um Deus estável, um Deus que é confiável, porque a opinião do povo, a opinião das pessoas, né, é mutável. Hoje eu penso de uma forma, amanhã eu penso de outra. Então, se a igreja é comandada por opiniões, ela não é confiável. Ela é mutável. Eu não sei o que ela vai pensar amanhã. Hoje ela pensa de uma forma, amanhã ela pode pensar de outra. Isso não representa Deus, o Senhor, que é firme, é fiel, é testemunha verdadeira, é imutável, é confiável, é estável. Essas são as características do Senhor. O que não tem nessa igreja, é por isso que ele se apresenta. Estas coisas diz o Amém. Então esse Amém nos mostra tudo isso. E por conta disso, ele é uma testemunha fiel e verdadeira. Senhor Jesus. E por que ele fala o princípio da criação de Deus? Porque o princípio da criação de Deus mostra que o Senhor é a origem. É a origem de todas as coisas. E a igreja degradada deixou de ter o Senhor como sua origem. Por isso que o Senhor se apresenta dessa forma ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Senhor Jesus. O versículo 15 fala: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, esse quente aqui nós podemos substituir por fervoroso. Não é uma igreja fervorosa. Ó Senhor Jesus. Antes fosse, aqui fala, quem deras fosse frio ou fosse quente. Recentemente nós recebemos uma palavra, mostrando que em relação à patologia, em relação a alguns micro-organismos, como fungos, bactérias, há uma condição ideal de temperatura para o pleno desenvolvimento dessas bactérias, desses fungos, desses patógenos, que pode ser prejudicial a alguma coisa, a um alimento, ao nosso sistema interno. Então, quando você coloca o alimento numa condição fria, numa geladeira, ali nada acontece com aquele alimento, porque as bactérias iniciais que estão ali, naquela temperatura, ficam paralisadas. Então, na condição de frio, não prejudica em nada. Mas na condição de quente, todo patógeno, na sua grande maioria, vamos assim dizer, morre. E aí você, então, tem um alimento estável. Então, quando você tem um alimento que precisa ser ingerido, você coloca uma temperatura muito alta nele, mata toda a bactéria, todo o fungo, e aquilo vai te fazer bem. Mas a condição de morno é a condição ideal para que esses patógenos se desenvolvem. Então, por isso que Deus está dizendo, antes fosse frio, ou seja, você não ia prejudicar em nada a minha obra. Você nessa condição de frio, ninguém ia te dar atenção e eu então não teria prejuízo. Eu poderia então desenvolver meu trabalho. E na condição de quente, que é o ideal, que é o que o Senhor quer, é a condição fervorosa no Espírito, andando no Espírito, vivendo no Espírito. Mas a condição de morno é onde permite entrar todas as questões mundanas, da carne, da opinião. Era isso que o Senhor condenava. Ele estava a ponto, então, de vomitar da sua boca. Como diz
o versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ó Senhor Jesus, vomitar da boca do Senhor é a rejeição do Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós não cheguemos a essa condição, irmãos. Que nós sejamos sempre aceitáveis pelo Senhor e não rejeitados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, então não desfrutar de tudo o que Cristo é na igreja, essa é a condição de morno. Né? Você não desfruta de tudo que Ele é para a igreja. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para a igreja. Nós precisamos desfrutar desse Cristo maravilhoso. Dando continuidade, o versículo 17 fala: pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ó Senhor Jesus. Então, essa é uma das principais características da igreja em Laodiceia. Não é fria nem quente, indica mornidão espiritual, né, de um espírito preguiçoso. Nós precisamos exercitar o espírito, irmãos, né, de uma mente não renovada, ó Senhor Jesus, de uma consagração não absoluta. Vamos ler Romanos capítulo 12 e o versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Fala assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Então, nós não podemos ter um espírito preguiçoso. Nós temos que ter um espírito fervoroso, servindo ao Senhor. O versículo 2 desse mesmo capítulo fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não só fervorosos no espírito, mas uma mente renovada, não conformada com as coisas desse mundo, mas renovada pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, e assim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também nós temos que ter uma consagração absoluta, como diz o versículo 1 desse capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos nos consagrar, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, né, para que então não tenhamos essa condição de morno, mas sejamos fervorosos, Senhor Jesus. E voltando ao versículo 17, então, de Apocalipse 3, Senhor Jesus, fala, pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, mas não sabes que tu és infeliz, né? Em algumas versões fala coitado, sim, miserável, pobre, cego e nu. Senhor Jesus. Então essa riqueza da qual ela se orgulha é o conhecimento doutrinário. A igreja em Laodiceia, por sair de Filadélfia, por ter recebido o conhecimento puro, as riquezas a respeito, né, do mistério de Deus, do mistério de Cristo, né? Então, esse grande conhecimento trouxe orgulho. Então, quando nós nos orgulhamos desse conhecimento doutrinário, nós corremos o risco de cair em Filadélfia. Então, ela não sabia que, na verdade, ela era pobre em vida, cega na visão e nua na conduta. Ó Senhor Jesus, aos olhos do Senhor, como está aqui, ó, ele fala assim, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, aos olhos do Senhor, essa igreja era infeliz, né?
extremamente pobre das riquezas de Cristo. Ó Senhor Jesus! E também, aos olhos do Senhor, era uma igreja miserável, porque estava nua, estava cega, cheia de vergonha e trevas. Irmãos, o muito conhecimento na nossa mente nos leva a agir dessa forma. Não ver a nossa real condição. Mas o Senhor estava vendo. E é terrível isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, se o Senhor nos enxergar desta forma, irmão, Ele vai querer vomitar-nos da sua boca, nos rejeitar. O Senhor também via como pobre, na experiência de Cristo e na realidade espiritual da economia de Deus. Não tinha experiência com Cristo. Não tinha a realidade da economia de Deus. Não sabia qual é a vontade de Deus. Senhor Jesus. Também o Senhor enxergava essa condição de Laodiceia como cega. Carece da visão interior espiritual das coisas espirituais genuínas. Ó Senhor Jesus. A visão deles era apenas os seus costumes, né, e as suas opiniões. Só enxergavam isso, mas carecia de uma visão interior espiritual das coisas genuínas do Senhor, das coisas espirituais. Amém? O Senhor também enxergava Laodiceia como nua. Não vive por Cristo e não o tem como justiça subjetiva, que é a segunda veste nupcial. O Senhor, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós aceitamos o Evangelho da graça, nós recebemos uma veste, a primeira veste, antes manchada, suja, agora uma veste limpa, coberta de justiça, limpa de todo o pecado. Mas no nosso andar cristão, no nosso caminhar, na nossa experiência com o Senhor, experiências em que Ele nos faz passar até mesmo de sofrimentos, tribulações, é o momento de nos entregarmos cada vez mais ao Senhor, de rejeitarmos a nós mesmos, a nossa vida da alma, negando a nós mesmos, e então o trabalhar do Senhor, a cada condição, a cada experiência que nós passamos com o Senhor. Então essa segunda veste, a veste nupcial, a veste para fazer parte do reino de Jesus, para entrar para as bodas do Cordeiro, ela então vai sendo bordada, trabalhada em nós, mas na condição de Laodiceia, vendo como rica, sendo que estava miserável, pobre, nua, de uma condição vergonhosa, não percebia, então, que as suas vestes estavam sendo deixadas de serem bordadas. Com certeza não poderiam, então, fazer parte das bodas do Cordeiro, do seu reino milenar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, dando continuidade aqui, o versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse, fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que esse versículo traz para nós em relação a essa igreja? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui nos mostra que para Laodiceia sair dessa condição, que o versículo 17 nos mostrou, o Senhor aconselha que compres ouro refinado pelo fogo. Amém? Então, para sair dessa condição de degradação, tem que pagar um preço pelo ouro, pois ela é miserável. O versículo 17 está mostrando que é miserável e pobre. Ó Senhor Jesus, isso está relacionado com a nossa fé. A fé dos irmãos em Laodiceia precisava ser provada como o ouro é provada pelo fogo. Vamos ver em primeiro a Pedro, a primeira epístola de Pedro, os versículos, o capítulo 1 e o versículo 6 a 9. Fala assim:
Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A igreja de Laodiceia precisava ter essa realidade. Se necessário, e a condição dela era necessário tirar proveito das tribulações, como nós estamos vendo aqui. Para quê? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, para sair dessa condição de degradação, a igreja em Laodiceia precisava pagar um preço por esse ouro, pela fé, uma fé testada, uma fé apurada pelas tribulações, né, pelas provações. Então, usar o nosso conhecimento para sair de uma condição de tribulação, irmãos, não prova a nossa fé. Nós precisamos usar o momento de tribulação para irmos diante do Senhor, crer que o Senhor está nos passando por aquela condição para que a nossa fé seja purificada. E a fé, esse ouro, também está relacionado com a natureza divina. Como nós podemos ver em Êxodo, capítulo 25, e o versículo 11. Êxodo 25, versículo 11, fala assim, em relação à arca. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro em redor. Esse ouro, irmãos, tem que estar no nosso viver, por dentro e por fora. Nós precisamos ser revestidos da natureza divina. Nós precisamos pagar um preço por isso. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, o objetivo de comprar ouro é se tornar um candelabro de ouro puro, conforme está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ela precisa comprar esse ouro para voltar a essa condição, né, do candelabro de ouro puro, que será para a edificação da Nova Jerusalém, conforme está em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 18, que fala assim: a estrutura da muralha de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Irmãos, nós faremos parte da Nova Jerusalém. Nós precisamos dessa natureza divina que fará parte da Nova Jerusalém. Amém? E também a igreja em Laodiceia, para sair dessa condição de degradação, precisa pagar um preço pelas vestes brancas, que está lá no versículo 18 de Apocalipse 3. Essas vestes brancas, diz respeito à sua conduta, que pode ser aprovada pelo Senhor. É o próprio Senhor vivido pela igreja. Então, quando nós vivemos o Senhor no nosso viver diário, nós temos a nossa nudez coberta, pelo próprio Senhor. A natureza do Senhor em nós, vista pelas pessoas, cobre toda a nossa nudez. Nós somos falhos, nós erramos, nós falhamos, mas também imediatamente nós podemos nos arrepender. Amém? E as pessoas então verão em nós essa vida do Senhor, e isso cobrirá toda a nossa nudez. Também a igreja em Laodiceia, para sair da condição de degradação, precisa pagar um preço pelo colírio. Esse colírio é o Espírito que unge, que é o próprio Senhor que dá vida. Vamos ver ali em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, primeira epístola de João, no capítulo 2 e o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de alguém vos ensine, de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas
e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Esse colírio é o Espírito Santo, que vai ensinar todas as coisas para os irmãos da igreja em Laodiceia. Isso, com certeza, tiraria da condição de degradação. Amém? Porque serão então, passarão então a ser guiados pelo Espírito Santo, que ensina todas as coisas. E que é o próprio Senhor que dá vida, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, porém, é espírito que dá vida. Amém? É esse colírio que a igreja em Laodiceia precisa para sair da condição de degradação. E dando continuidade, então, a essas características da igreja em Laodiceia, vamos ver o versículo 19 do capítulo 3. Aí ele fala assim, ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Está vendo aqui o Senhor sendo mais enérgico, né, com a igreja em Laodiceia. Zeloso também pode ser traduzido como fervoroso. Né? Sede, pois, fervoroso e arrepende-te. Então, a igreja restaurada que se degradou, que é Laodiceia, precisa se arrepender da mornidão. Precisa se arrepender e ser fervorosa, ardente para reaver o desfrute da realidade de Cristo. Ó Senhor Jesus! E o Senhor usa a repreensão, usa a disciplina, né, para poder trazer a realidade à nossa condição, à nossa real condição. Amém? Graças a Deus, Senhor Jesus. Vamos para o versículo 20. Fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muito rico esse versículo, muito importante. Né? Essa porta aqui é a porta da igreja, com certeza é a porta da igreja, porque essa carta está sendo direcionada à igreja. Né? O cabeça da igreja, que é Cristo, está batendo a porta, ou seja, ele está do lado de fora da porta. Então Cristo não está nessa igreja, Cristo não está compactuando com esse comportamento de opiniões, né? A maioria é que vence, é a maioria estando certa, é por aí que nós vamos, sem consultar o Espírito, sem consultar a palavra, sem depender, sem exercitar a fé, sem renovar a mente. Então o Senhor está do lado de fora de toda essa condição e Ele está batendo a porta. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Ó Senhor Jesus! Agora tem uma coisa, irmãos, essa porta ela é aberta por crentes individuais. É uma questão pessoal. Então, se eu estou no sistema de Laodiceia e ouço o Espírito falando comigo, eu não mais vou andar na opinião da maioria. Eu vou abrir a porta para aquele que está batendo, que é o cabeça da igreja. Então, a atitude de abrir é individual. Laodiceia tem conhecimento, mas não tem a presença do Senhor. Então tem muito conhecimento e não tem a presença do Senhor porque ele está do lado de fora. Amém? Ó Senhor Jesus, o Senhor ele trata com a igreja toda. Essa carta foi dirigida a toda a igreja em Laodiceia. Mas aceitar o tratamento, ele é pessoal. Então, quando ele fala no versículo 19, eu repreendo e disciplino, então é pessoal. Eu não vou aceitar porque o outro aceitou. Eu não vou deixar de aceitar a repreensão, a disciplina do Senhor, porque o outro também não aceitou. Ou eu vou aceitar porque o outro aceitou. Não, é pessoal. Né? E aqui quando fala, entrarei, fala assim, ó,
Se alguém ouvir, alguém, não está falando se é a igreja ouvir a minha voz, está falando se alguém, então é pessoal. E abrir a porta, então essa pessoa abrir a porta, entrarei em sua casa, ou seja, entrará na pessoa. Amém? E cearei com ele e ele comigo. No original, esse cear aqui está se referindo à principal refeição do dia, porém feito à noite, porque está chamando de ceia. A ceia normalmente é à noite, mas aqui é a principal refeição. E o Senhor está trazendo o melhor para aquele que abrir a porta e então ele entrar. Senhor Jesus. Agora, o versículo 21. Nessa igreja tem vencedores, irmãos. Amém? Mesmo nessa condição, por causa destes que abrem a porta, por causa destes que aceitam a disciplina e a repreensão do Senhor, serão vencedores. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Senhor Jesus. Então, para ser um vencedor na condição de Laodiceia, o que a pessoa precisa fazer? Amém? Precisa vencer a mornidão e orgulho, que é uma característica marcante dessa igreja. A mornidão e orgulho. Precisa ser fervoroso e precisa andar no Espírito, não andar em si mesmo. Saber que aquele conhecimento veio do Senhor e tem um uso específico, proveitoso, que é alcançar as pessoas, arrebatar as pessoas do império das trevas, trazer para o reino do Filho amado. Amém? O vencedor, ele precisa pagar o preço, tudo aquilo que nós falamos, né? Pagar pelo ouro, pagar pelas vestes brancas, pagar pelo colírio. Há um preço a ser pago aqui, irmãos. Amém? O vencedor, na condição de Laodiceia, também precisa abrir a porta para o Senhor entrar. Ó Senhor Jesus. E então, irmãos, ele sentará com Cristo, como Cristo sentou com o Pai. Esse sentar no trono com Cristo é um prêmio para o vencedor. Fará dele, né, um participante da autoridade de Cristo sobre todas as nações, sobre todo o reino de Cristo. E ele será então co-rei com Cristo e regerá toda a terra habitada. Amém? Essa é a condição para um vencedor nessa etapa da igreja que é Laodiceia. E o versículo 22 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas a essas igrejas, embora ela seja endereçada a uma igreja, mas sempre termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural. Não é somente para a igreja em Laodiceia, não é somente para a igreja em Sardes, Tiatira, mas fala às igrejas. Essas cartas precisam ser observadas em todas as etapas do progresso dessas igrejas. Então, a respeito disso, eu quero finalizar dizendo que às igrejas se refere a esses 7 tipos de igrejas na história da igreja. O que nós estamos vendo aqui hoje, né, é a última carta das 7 igrejas. No canal do YouTube das igrejas em Sergipe, estão registrados lá as transmissões de todas as outras cartas. Então, às igrejas se refere a essas 7 igrejas. A igreja inicial, que é em Éfeso, a igreja sofredora, Esmirna, a igreja mundana, que é Pérgamo, a igreja apóstata, que é Tiatira. Esses quatro tipos de igreja, ou condição da igreja ao longo da sua história, elas se tornaram a igreja apóstata, ou seja, a igreja católica romana. Essa é uma igreja que vai perdurar até a vinda do Senhor. E é desse sistema, né, da igreja apóstata que surgiu a igreja reformada, que é a igreja em Sardes, né, que não foi totalmente restaurada.
Essa é a segunda igreja que vai permanecer até a volta do Senhor. E dela também houve uma reação contra o sistema dela, o fato dela não ter seguido a restauração, né? Surgiu então a igreja restaurada, que é Filadélfia. A plena restauração da vida da igreja adequada. Essa é a terceira igreja, ou condição de igreja, que perdurará até a volta do Senhor. E a igreja, né, da igreja restaurada, pelo fato do muito conhecimento e de começar a viver por meio desse conhecimento, emitindo as suas opiniões, né, surgiu então a igreja restaurada que se degradou, que é Laodiceia, a qual nós acabamos de estudar agora. Essa é a quarta igreja que vai permanecer até a vinda do Senhor. Então são 4 tipos que perdurarão até a volta do Senhor Jesus. Agora, se observarmos, né, nós temos que estar atento a essas características. Porque da mesma forma que o Senhor fala ali com a igreja em Laodiceia, e a reação de sair daquela condição é pessoal, eu tenho que observar que em um dado momento eu posso estar agindo como essa primeira igreja em Tiatira. Alguns preceitos, algumas atitudes minhas que se relacionam à Igreja Católica Romana, aquele sistema. Talvez, em algum comportamento meu, eu possa estar dentro dessa condição de Sardes. Alguma coisa em mim restaurou, mas não foi por completo. Eu preciso buscar a restauração completa em meu viver. Amém? Mas que eu caia nessa condição de Filadélfia. O amor fraternal, né? A igreja ali que detém o nome, né? A palavra e é guiada pelo Espírito, que eu permaneça aqui. Mas eu também tenho que ter cuidado que esse muito conhecimento, né? A palavra fundamental, a palavra profética, muitas revelações, muitas coisas das riquezas insondáveis de Cristo, tenho que ter cuidado para eu não andar usando essas coisas na minha mente, usando a minha opinião. E aí eu vou com a maioria, se a maioria concordar, é isso mesmo, e eu não observo mais o que o Espírito está dizendo. Então, irmãos, em qualquer momento da minha vida cristã, eu posso cair numa dessas condições. Eu tenho que, então, depender muito do Senhor, conhecer a palavra, ser íntimo da palavra, orar ao Senhor, para que, e ter a mente renovada pelo lavar da palavra, para que eu não caia nas condições que não seja a igreja restaurada de uma condição adequada. Amém? A igreja de Filadélfia. Nós devemos permanecer na igreja de Filadélfia. Então, graças ao Senhor, era isso que eu tinha para trazer hoje a respeito da igreja em Laodiceia. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós sejamos íntimos do Senhor, guiados pelo Espírito. Amém? E quero finalizar com uma oração, agradecendo ao Senhor por esta rica palavra. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é fiel, fiel testemunha e verdadeira, o Senhor é estável, é imutável, o Senhor é confiável e toda a sua riqueza, por meio do Espírito, o Senhor quer dar a nós, o Senhor quer nos dirigir, nos guiar, nos dar a direção, restaurar todas as coisas no viver cristão. Ó Senhor Jesus, que nós possamos guardar o amor fraternal, ó, que nós possamos guardar a palavra, o nome, não negar o nome. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Senhor, nos perdoe se em algum momento agimos como Laodiceia, até mesmo como Tiatira, como em Sardes. Ó Senhor Jesus, queremos aceitar a sua condição, aceitar a sua demonstração, até mesmo as provações, as disciplinas, para que a nossa fé seja provada, como o ouro é provada no fogo, para que sejamos revestidos da natureza divina, na qual será necessário na constituição da Nova Jerusalém. Senhor, abençoe todas as igrejas em Sergipe, abençoe todas as igrejas do Senhor na face da terra, aonde essa mensagem alcançar. Trabalhe a vida das pessoas, trabalhe o seu interior, que o Espírito seja constituído no seu interior, de um Espírito inabalável.
Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.